Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Rodrigo e esse é mais um vídeo Descomplicando a Matemática. No vídeo de hoje nós vamos resolver 6 exercícios sobre função do primeiro grau. Beleza, gente? Antes da gente ir pro vídeo, não esqueça de se inscrever no nosso canal, de apertar o sininho de notificações para receber quando a gente colocar novos vídeos e também apertar o joinha para o nosso vídeo ganhar mais relevância no YouTube. Beleza, gente? E também, se vocês tiverem dúvidas, comentem. Pessoal, nosso primeiro exercício, como vocês viram aí na imagem, é um exercício de construção de gráfico. Então a gente vai fazer primeiro o item A, né? Então, exercício número 1 aqui. Exercício número 1. O nosso item A é a função f de x, que é igual a menos 3x mais 4. Bom, para a gente fazer o gráfico dessa função, nós vamos utilizar uma tabelinha de x, e a gente pode chamar aqui de f de x ou y mesmo, tá, gente? Vocês vão ver que para qualquer função a gente vai chamar de y, até porque no plano cartesiano vai entrar como par ordenado xy. Então a gente vai fazer uma tabela e a gente vai atribuir valores para x e determinar esses valores em y. Então vamos lá. Primeiro eu vou escolher valores aleatoriamente, o valor x igual a 1, e pode ser x igual a menos 2. Como o x ele faz parte do domínio, nós escolhemos o valor. Então, a gente vai fazer f de 1, que é igual a menos 3 vezes 1 mais 4. Muita gente vai conseguir fazer essa conta de cabeça. Menos 3 vezes 1 dá menos 3, mais 4 dá 1 também. Olha que legal, é o par ordenado 1, 1. E o menos 2 vai ficar f de menos 2, que é igual a menos 3 vezes menos 2, mais 4 também. Menos 3 vezes menos 2 dá 6, positivo. Menos com menos dá mais na multiplicação. E 6 mais 4 dá 10. A gente tem menos 2 e 10. São dois pares ordenados. Nós vamos agora construir o gráfico dessa função. Então o gráfico ele vai precisar variar no x de 1 a menos 2 e no y de 1 a 10. Então o que me preocupa um pouco é o x, né? Que ele vai precisar da parte negativa. Então a gente vai fazer aqui o nosso eixo x. Eu vou colocar aqui, ó, o valor menos 2, menos 1. Aqui vai ser o eixo que vai cruzar o 0 e aqui vai ser 1. Eu fiz de 2 em 2 centímetros. Ok? Depois eu marco os valores. Aí aqui no eixo das ordenadas, no eixo y, eu vou precisar fazer uma marcação, só que com uma escala um pouco diferente. Ficou até um pouco para cá, né? Mas tudo bem. Eu vou precisar fazer com uma escala um pouco diferente. Por que eu vou ter que fazer essa escala diferente? Porque eu preciso ir com o y até o número 10, né? Como a gente tem aqui. Então, para eu chegar no 10 aqui, por exemplo, com o tamanho que eu fiz, olha, fica bem apertado, né? Tem que fazer aqui 9, 18, 27... 36, 45, 54. Bom que tem trabalho do 9. 63, 72, 81, 90. Pronto. Não tem problema nenhum se a gente tiver diferença de escala nos eixos. No próprio eixo é que é um problema. Então aqui eu tenho o valor y igual a 10. O y aqui vale 1. O x aqui vale menos 2. Aqui eu tenho o 0, né? E aqui o nosso x valendo 1. Pronto. O que a gente vai fazer agora? Identificar esses dois pontos no nosso plano cartesiano. Então o x valendo 1 coincide com o y valendo 1. Deu essa desproporção desses dois 1, mas não tem problema, gente. O fato é que não pode ter variação de escala no próprio eixo, né? E depois o x valendo menos 2, o y vale 10. Então aqui a gente vai subir. O ideal é se você subir aqui com uma régua também, mas para a gente agilizar um pouquinho, a gente treina um pouco aqui a linha reta na mão livre, né? Dá aquela ajeitada. Legal, aí a gente vai traçar a reta da nossa função. Só que tem um fato que vai me ajudar. Pelo conhecimento que a gente tem da própria função, alguns fatos nos ajudam, né? Por exemplo, eu sei que essa função ela tem que cruzar o eixo y. Ela tem que cruzar o eixo das ordenadas, né, na ordenada 4. Isso eu já sei sobre essa função. Ela vai cruzar aqui no 4. Isso me ajuda até a
fazer o traçado. Por que eu sei que vai cruzar no 4? Porque o 4 é meu coeficiente b. Eu sei que ela é decrescente porque o meu a é negativo. Tudo bem, gente? Agora a gente vai para o segundo gráfico. O meu exercício B é a função g de x igual a 2x menos 6. Vou fazer algo muito parecido, fazer uma tabelinha com x e y, certo? Escolher dois valores para x e atribuir, e depois calcular os valores de y. Então vamos lá. Eu posso escolher aqui um valor que vai ser até bastante curioso, que é o x valendo 3. Vocês vão entender já por quê. Tá? E eu posso colocar o próprio y, o x valendo 0. Olha que legal. Se o x vale 3, eu vou ter g de 3 é igual a 2 vezes 3 menos 6. 2 vezes 3 dá 6, menos 6 dá 0, olha só. Y valendo 0. E o g de 0, ou g0, né, tem muita gente que vai chamar assim, é 2 vezes 0 menos 6. 2 vezes 0 dá 0, menos 6 dá o próprio menos 6. Então dessa vez o meu y ele vai variar para o lado negativo, né? E o meu x ele vai só do 0 até o 3. Então eu vou fazer aqui o meu plano cartesiano, né? O meu x aqui, ó, de modo que ele vá até o 3, né? 1, 2, 3, já tá bom. Aqui no x. E o y eu preciso mais da parte negativa agora dele. Então o meu próprio sistema de coordenadas, ele pode se basear, ó, eu vou fazer aqui de 1 em 1, tá? Vai ficar um negócio bonito aí. Eita, a régua foi pegando toda a tinta aqui. Vamos refazer isso aqui. A régua está carregada na tinta. Então vamos lá. Ó, tem as marquinhas ainda aqui, né? Fazer a marquinha na régua tá difícil. Então a gente tem aqui o 0, o x valendo 3, aqui é o eixo y, aqui menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. Pronto, essa parte eu não vou precisar, menos 6 está lá. Olha só, gente, esses pontos eles são curiosos, porque no primeiro ponto o x vale 3 e o y vale 0, ou seja, não sobe nem desce. A gente tem um deslocamento de 3 para a direita, porque é 3 positivo no x, e 0 no y. Então a gente vai ter esse pontinho aqui. Depois a gente tem um outro ponto que é o x vale 0 e o y vale menos 6. Ou seja, nós temos um x que não vai nem para a direita nem para a esquerda e um y que desce lá para o menos 6. Então está aqui no menos 6. Certo? E aí o que vai acontecer? O que vai acontecer é que a gente vai ter uma reta que vai passar por aqui, ó. Deu uma atropeladinha ali nos números, mas tá legal, né? Ela passa no menos 6, a gente pode tirar esse 3 daqui, colocar ele um pouquinho pra cá, assim, ó, pronto. O menos 6 também a gente dá uma ajeitada nele aqui, ó. Legal. E aí tá a nossa reta, ela é crescente, porque o a é positivo, ela cruza o eixo das ordenadas no valor do coeficiente b. Bom, pessoal, a questão número 2, ele está pedindo a forma algébrica, né, da função, cujo gráfico passa em dois pontos especificados, que é o par ordenado 2 e 5, e um outro par ordenado que é o menos 1 e 3. Então eu quero uma função do primeiro grau. Lembrando, gente, que a função do primeiro grau, ela tem uma forma, né, que é f de x é igual a ax mais b. Então cabe a nós definirmos os valores do a e do b, para conseguir escrever a forma algébrica da função. Lembrando que aqui a gente tem x no par ordenado e y, não é? Então, como o f de x também pode ser chamado de y,
A gente vai ter y igual a x mais b. E aí vamos pegar o primeiro par ordenado. O y vale 5, que é igual a a vezes o x, que é 2, mais o b. Certo? Fazendo algumas reorganizações aqui nessa expressão, a gente vai ter o seguinte, ó. 2a mais b é igual a 5. Aí, a gente tem a outra parte, que é o do menos 1 e 3, onde o y vale 3, e é a vezes menos 1, que é o x, mais b. Fazendo um ajuste aqui também, a gente vai chegar nessa expressão, ó, menos 1a mais b é igual a 3. E a gente chegou num sisteminha de equações. Esse sistema de equações ele pode ser resolvido usando o método da adição. Por exemplo, eu posso multiplicar aqui por menos 1, de modo a transformar o nosso b em um número negativo, né, um termo negativo, menos b. A gente vai ficar com a expressão 2a mais b é igual a 5. E a positivo menos b, porque está trocando sinais, é igual a menos 3. Legal, a gente vai lá e adiciona. 2a com a dá 3a. Mais b com menos b, a gente cancela, são opostos. E 5 menos 3 vai dar 2. Ora, gente, 3a é igual a 2. Olha que legal. O nosso a, portanto, resolvendo a equação, ele é igual a 2 terços. Pronto, a gente descobriu o valor do nosso coeficiente angular, que é o a. Agora falta descobrir o valor do b. Para a gente descobrir o valor do b, basta substituir esse a em qualquer equação. Né? A gente pode substituir o valor desse a, por exemplo, pode ser na segunda equação. Essa menos a mais b igual a 3. Né? Menos a mais b igual a 3. Aí a gente vai colocar menos 2 terços, que é o menos a, né? Menos da formulinha aqui em cima, e o 2 terços. Mais o b é igual a 3. A gente passa o menos 2 terços para lá e fica com b igual a 3 mais 2 terços. Aí, gente, se você não gosta muito de fazer frações pelo método comum, você faz o método borboleta que funciona. Então você coloca 1 aqui embaixo, certo? Porque é 3 inteiros. Você multiplica 1 vezes 3, tá? E aí você vai obter o 3. Esse é o nosso b. Aí você vai fazer método borboleta, né? 3 vezes 3 vai obter o 9, que é o nosso primeiro numerador. E 1 vezes 2, isso aqui sempre funciona, viu, galera? Pode fazer isso sempre. 1 vezes 2 é 2. 9 mais 2 é igual a 11. Então o b vale 11 terços. Agora, como escrever essa expressão? Você pode escrever f de x é igual a x mais b, 2 terços x, 2 terços x, mais 11 terços. É uma forma de escrever. Existe uma outra forma de escrever essa expressão, com esse a e com esse b? Como eles têm o mesmo denominador, você poderia escrever assim, ó. F de x é igual a 2x. Opa, é 2x, não 2 tracinho. 2x mais 11 sobre 3, assim. Também funciona. Tudo bem, gente? Então esse foi o nosso exercício número 2. Bom, pessoal, o exercício número 3, ele traz uma função na forma f de x é igual a mx mais n, ok. E ele diz que admite 5 como raiz. Então, raiz é 5, ok. E f de menos 2 é igual a menos 63. Menos 63. Qual é o valor de f de 16? A pergunta é f de 16. Muita coisa, né? Bastante informação. Beleza, ele quer saber o f de 16. Então a gente vai fazer o seguinte. Para resolver essa função, é bem tranquilo. A raiz é o valor quando o f de x vale 0. Olha que legal. É o valor, presta atenção nisso, gente. A raiz é o valor do x quando o f de x vale 0. Ora, a gente pode então fazer o seguinte. Se na raiz o f de x
é igual a 0 e o x está valendo 5, isso é comum para ordenado. Eu substituo lá então. 0 é igual a m vezes 5 mais n. Isso aqui é bacana porque ele já nos dá uma equaçãozinha daquelas, né? E a outra equação que a gente tem é essa do ponto f de menos 2 igual a menos 63. Por quê? Esse menos 63 é a função. O menos 2 é o x. Então a gente vai fazer menos 63 é igual a m vezes o menos 2, que é o x, mais n. Ó, se vocês não entenderam muito bem, aqui é como se fosse escrito aqui, ó, em forma de par ordenado seria menos 2, menos 63. Assim como esse aqui, ó, vou até apagar o f de x igual a 0 para vocês observarem em par ordenado. Ó. X vale 5, y, como é raiz, vale 0. Foi o que eu apliquei. Tá legal. Aí eu tenho essas duas expressões, né? Eu vou transformá-las no formato de um sistema de equações. 5m mais n, 5m mais n igual a 0. E a segunda, menos 2m mais n também, é igual a menos 63. E agora ficou muito parecido com o exercício 2, gente. Para resolver essa expressão agora, tranquilo, né? A gente multiplica a segunda por menos 1. Podia ser a primeira, só que eu vou fazer a segunda para o meu m já ficar positivo. Então eu multiplico a segunda por menos 1 e vou ficar com o seguinte sistema, né? 5m mais n igual a 0 e 2m, ó, já ficou até positivo, né? Menos n igual a 63, olha que belezinha. Soma tudo, 7m, corta n com n, é igual a 63. E aqui o autor do exercício foi muito camarada, porque o nosso m ele vai dar 63 sétimos. 63 sétimos é a mesma coisa que 9. Legal, descobrimos o m vale 9. Aí eu vou substituir esse m em algum lugar para obter o meu n. Pode ser na primeira. Então a gente tem 5 vezes 9 mais n é igual a 0. 5 vezes 9 dá 45, mais n é igual a 0, n é igual a menos 45. Pronto, com isso eu tenho a minha expressão. F de x é igual ao m, que é 9, 9x mais o n, no caso menos 45, né? Mais menos dá menos. Aí vamos responder a pergunta, quem é o f de 16? F de 16 é igual a 9 vezes 16 menos 45. F de 16 é igual a 144 menos 45. F de 16 é igual a 99. E tá aí a nossa resposta, 99, gente, 1 para 100. Bom, pessoal, o exercício 4 ele diz assim: o gráfico de uma função afim é uma reta que intercepta o eixo OX no ponto A e 0, com A maior que 0. E o eixo OY no ponto 0 e B, com B menor que 0. Tá? Então aqui o A é maior que 0 e o B é menor que 0, tá? Informações do enunciado. E aí vem algumas opções, né? Letra A, tem coeficiente linear positivo. B, é crescente. C, tem coeficiente angular maior que 1. D, passa pelo ponto 0, 0. E E, só tem imagens negativas. Gente, olha que interessante, presta atenção nisso. Ó. Coeficiente linear é o coeficiente B da expressão. Se ele cruza... Bom, vamos pensar no gráfico dessa expressão. Eu vou fazer um esboço aqui apenas do gráfico. Eu nem vou fazer com régua, né? Só para a gente referenciar aqui, ó. É uma função crescente, tá? Onde eu vou fazer aqui o eixo Y. E aqui eu vou fazer o eixo X. Como é que eu sei que ela é crescente? Porque o A é positivo. E como é que eu sei que ela vai cruzar aqui embaixo, ó? Porque o B é menor que 0, é negativo. Crescente, B negativo. Legal, aí vamos analisar. Ela tem coeficiente linear positivo? Não, o B dela é negativo. Então a A é
falsa. B, ela é crescente? Item B, verdadeira. O item C, tem coeficiente angular maior do que 1? Olha, ele falou que o A é maior que 0, mas ele não garantiu que é maior que 1. Então a C é falsa, não podemos ter certeza disso, então é falsa. A D, passa pelo ponto 00? Opa, essa com certeza é falsa. Por quê? Para passar pelo ponto 00, o B teria que ser 0. E a E, só tem imagens negativas. Gente, imagens são os valores da função no eixo das ordenadas. Não, ele tem imagens negativas e positivas, então a E é falsa por isso. Tudo bem, gente? Então tá aí o nosso exercício 4 resolvido. Vamos lá para o 5. Exercício 5. Duas empresas de telefonia A e B têm os seguintes planos. A empresa A, vamos colocar assim, empresa A, ela tem um valor fixo de R$19,90 e 15 centavos por minuto. Mais 15 centavos por minuto. Então eu vou colocar fixo de R$19,90 mais 15 por minuto. Vamos escrever desse jeito mesmo, tá? Essa é a empresa A. A empresa B de telefonia, ela cobra um valor fixo de R$29,90. Então a B, ela cobra fixo R$29,90 e 5 centavos por minuto. Então 0,05/minuto. Ok, no valor da ligação. A partir de quantos minutos é mais vantagem contratar o plano B? Olha só, a gente quer saber a partir de quantos minutos é mais vantajoso contratar o plano B. Gente, isso é um problema de função. Nós temos duas funções. A função da letra A, vamos chamar a função da A de f. F de x é o valor variável. Isso aqui é uma maneira de pensar nesse problema, tá? Quando você fala quantidade por minuto, esse valor é o variável. 0,15x mais 19,90. Ok? E a segunda, ela vai ser chamada g de x, que é 0,05x mais 29,90. Agora, a grande questão é como é que a gente resolve um problema como esse, né? Na verdade, a resolução desse problema consiste em pensar quando que o B, o resultado do B, né? A função do B aqui, a g de x, é menor do que o valor da função do A. Quando que o valor final é menor. Então eu estou pensando assim, ó, quando que o g de x é menor que o f de x. É um problema de inequações, gente. São funções que se tornam em inequações, né? Então a gente vai fazer isso. Eu acho que eu vou precisar de um espaço, eu vou apagar aqui, mas vamos escrever primeiro a g de x aqui, ó. 0,05x mais 29,90 tem que ser menor do que 0,15x mais 19,90. Aí a gente vai saber a partir de quantos minutos que isso acontece. Agora eu vou apagar as duas aqui, para elas não atrapalharem minha resolução. Tá? Aí eu posso resolver tranquilo. Bom, resolver inequação é como resolver equação, né, gente? Letras para um lado, número para o outro. Então vai ficar 0,05x menos 0,15x tem que ser menor que 19,90 menos o 29,90. Passou para lá, mudou de sinal. Vamos fazer as contas. Aqui vai dar menos 0,10x. Tem que ser menor que menos 10. Menos 10,00. Ficou tudo negativo. Aí na inequação só toma o seguinte cuidado, tá, gente? Quando multiplicar por menos 1, não esquece que muda os sinais. Aí você vai falar, isso eu já sei, professor, que muda os sinais? Coisa mais básica. Ah, sim. Será que você lembra de todos os sinais que mudam? Ó, esse zero eu já estou desconsiderando. Menor vira maior. Esse sinal que a galera esquece. E o 10 pode colocar só 10 mesmo. Legal. Aí a gente vai fazer x é maior que 10 e passa o 0,1 dividindo. Lembrando que eu só cortei esse zero porque ele é desnecessário e esses também, tá? Cortei esse zerinho aqui, ó. Porque 0,1 e 0,10 é o mesmo e 10 reais também pode ficar daquele jeito. 10 dividido por 0,1, por incrível que pareça, aumenta, né? Então o nosso x vai ser maior do que 100. Se no nosso problema o x representava a quantidade de minutos, a partir de quantos minutos é mais vantajoso? A partir
a partir de 100 minutos. Ok? Vamos lá para o exercício 6 agora. 6. O ângulo de visão de um motorista diminui conforme aumenta a velocidade de seu veículo. Isso pode representar riscos para o trânsito e os pedestres, pois o condutor deixa de prestar atenção a veículos e pessoas fora desse ângulo conforme aumenta a sua velocidade. Suponha que o ângulo de visão A relaciona-se com a velocidade V através da expressão A é igual a K vezes V mais B. Legal, tá aí a nossa expressão, é B, não é 6, tá? B. Pronto. Na qual K e B são constantes. Sabendo que o ângulo de visão a 40 km por hora, veja só, hein? O A é o ângulo de visão e o K é uma constante e o B é uma constante. E o V é a velocidade, tá? Ele diz o seguinte, o ângulo de visão a 40 km por hora é de 100 graus. Então vamos colocar aqui esses pares, são pares importantes, tá? A gente vai colocar os pares da seguinte maneira, ó, V, que é como se fosse o nosso X, e o A, que é como se fosse o nosso Y. Então, a 40 km por hora, o ângulo de visão é de 100 graus. Vamos colocar só o número 100. E a 120 km por hora, veja, não é um problema de geometria, né? O ângulo fica com 30 graus. Qual o ângulo de visão do motorista? A velocidade de 64. Então ele quer saber assim, ó, se eu tiver aqui uma velocidade de 64, qual vai ser o ângulo? Essa é a pergunta, né? Tá bom, então vamos fazer as contas aqui, é bem tranquilo, né? A gente já fizemos alguns exercícios assim. Então eu vou montar os pares, a gente vai colocar aqui no lugar do V o 40, no lugar do A o 100. Então eu vou ficar com 100 é igual a K vezes 40 mais B. E aí no outro par a mesma coisa. Então 30, que é o A, o ângulo de visão, é igual a K vezes a velocidade, que agora é 120, mais B. Fazendo um ajuste aí no nosso sisteminha, né, daquele jeito que a gente está mais acostumado a fazer, 40K mais B é igual a 100. Gente, como esse B nunca está multiplicando ninguém, sempre a gente acaba usando aquele mesmo método, né? Que método é esse que eu estou me referindo? Olha só, 120K mais B igual a 30. Eu estou me referindo ao método da adição, que a gente já fez em 2 exercícios aqui nesse vídeo. Você multiplica o B, por exemplo, por menos 1, vocês vão entender por que eu estou escolhendo a de cima para multiplicar, tá? Você multiplica aqui a expressão por menos 1 com o objetivo de transformar esse B em negativo. Então você vai ficar com menos 40K menos B igual a menos 100. Ó. Eu quis deixar a parte do K com o positivo maior, tá vendo? Ó, 120K mais B igual a 30. Mesmo que eu sacrificasse aqui e deixasse negativo no termo independente, eu preferi deixar a minha incógnita lá positiva, né? Aí eu não preciso multiplicar por menos 1 depois. Então vamos ver como é que fica. 120 menos 40 dá 80. 80K. E menos 100 com 30 dá menos 70. Então o nosso K ele vai valer menos 70 sobre 80. Pode cortar o zero e dar menos 7 oitavos. Legal, eu já achei o K. Agora eu vou achar o B. Eu vou achar o nosso B, né? O nosso B, como é que a gente vai encontrar? Substituir esse K em algum lugar, calcule, né? E identifique. Pode ser na primeira aqui, ó. 100, que é igual a K. Opa, já vamos substituir? Menos 7 oitavos vezes 40 mais B. Vou achar o B. Então vai ficar 100. 8 e 40, gente, como é multiplicação e divisão, eu posso simplificar. Divide por 8, vira 1. Divide por 8, vira 5. Olha que beleza? Tá multiplicando, né? Aí fica menos 7 vezes 5. Olha como ficou mais fácil. Menos 35 mais B. Passa para o outro lado, vai ficar 100 mais 35 é igual a B. Portanto, o nosso B é 135. Legal, eu tenho agora condições com essas duas... Aqui ficou meio feio, né? Ficou com zeros. Eu tenho condições de escrever a minha expressão. A é igual a menos 7V sobre 8 mais 135. Gente, como a nossa velocidade é 64, eu devo substituir o V por 64. Então vai ficar A é igual a menos 7
sobre 8 vezes 64, mais 135. Aqui o 8/64, assim como eu cancelei lá em cima, eu posso cancelar aqui também, simplificar na verdade, né? O 8 corta e vira 1, divide por 8, 64 divide por 8 dá 8. 8 vezes 7 vai dar menos 56. Aqui eu tô com receio de ficar apertado, eu vou fazer pra cá, tá? Então ó, aqui ó, continua aqui. Então, o nosso A, ele vai valer menos 7 vezes 8, que dá menos 56, mais 135, certo? O que vai dar 79 graus. O nosso A vai resultar em 79, a gente lembra agora que é ângulo, né? 79 graus. Só melhorando o sinal de igual aí. E é isso aí, pessoal. Nosso vídeo vai ficando por aqui. Não esqueça de deixar seu like aí pro nosso vídeo se você gostou, se te ajudou aí com a matemática, com as funções do primeiro grau. E também de se inscrever no nosso canal. Aperta aí o botãozinho inscrever-se para você também receber quando a gente mandar novos vídeos. Aperta o sininho de notificação. E é isso aí, gente. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau!